A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, RN Natal. Ele é pastoreado pelo pastor Assis. Antes da gente comentar essa lição, que é a lição do primeiro trimestre de 2026, essa lição da CPAD maravilhosa, uma temática riquíssima, que é a Santíssima Trindade. Eu pediria que você se inscreva no canal, deixe seu like, curta o vídeo. Quando você curte o vídeo ou curte a aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando, e assim a palavra de Deus ela vai alcançar os quatro cantos da terra, que é o intuito desse canal. Nós vamos comentar a lição de número 6. A lição muito boa, ela tem como tema o filho como o verbo de Deus. Antes da gente comentar, eu me chamo professor Salomão, está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar essa lição tão boa e tão maravilhosa. O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição, onde saiu a lição, essa aula. Você vai encontrar lá em João, capítulo 1, versículo número 14, que nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A segunda base que eu peço que você lê com seus alunos é a leitura bíblica em classe, e você vai encontrar lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5 e o versículo número 14. Leia com seus alunos, é importantíssima essa leitura, é que vai dar base ao estudo da lição. A introdução vai nos dizer assim, que o Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O Evangelho, vamos estudar sobre esse Evangelho de João. João retrata muito bem Jesus Cristo como o Verbo de Deus, o Deus encarnado. E o apóstolo João, ele afirma que viu a glória de Deus, o unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, ele vai mostrar no seu evangelho, ele vai apresentar Jesus como o Verbo de Deus, o Deus encarnado. E nessa lição, literalmente, essa vai revelar a marca e o clímax da encarnação do Verbo, como o Verbo encarnou. O Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível. O Eterno entrou no tempo e insondável e foi manifestado em Cristo Jesus. Ele veio como Cristo Jesus, o Verbo habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E isso o apóstolo João ele vai retratar muito bem sobre esse assunto, sobre o Filho como o Verbo de Deus. Não é isso, irmão Diego? Correto. E no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver o Verbo como Deus eterno. O primeiro ponto é o Verbo pré-existente. Nesse ponto, o comentarista da lição vai falar sobre o prólogo do livro de João, que apresenta de forma muito especial a deidade de Cristo. Ele já inicia, queridos, numa clara referência ou paralelo com Gênesis, quando diz: no princípio era o Verbo, o Logos, né? E esses primeiros versículos de João, mais especificamente os 18 primeiros versículos de João, se denomina o Hinos Logos, que é a declaração da deidade de Cristo. Mas um ponto fundamental aqui, além desse paralelo, né, com o Gênesis, que também começa, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos a mesma estrutura.
E aqui João declara que Jesus estava lá. Então, nesse ponto em que nós passamos a falar sobre a encarnação de Jesus, João nos ensina, e aqui nós aprendemos muito claramente, que Jesus não veio a existir em Belém de Judá na ocasião do seu nascimento. Não, pelo contrário, ele é eterno, ele existiu antes da fundação do mundo, na eternidade, junto com o Pai. Como já vimos em lições anteriores, Deus sempre existiu na eternidade, o Filho sempre existiu na eternidade, né? O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo também sempre existiu na eternidade. E aqui nós vemos o comentarista concluir, né, esse primeiro ponto dizendo: Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. O segundo ponto tem como tema o Verbo como pessoa distinta. Olha só, o autor da lição vai nos levar, ele diz que no texto bíblico de João, João afirma que o Verbo estava com Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, a parte B do versículo, a expressão, ele usa a expressão grega como prostoteon, com Deus, comunica o relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, quer dizer, entre o Filho e Deus Pai. Quer dizer, indicam a distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Uma distinção dentro da pessoa da unidade da Trindade. Isso é importante entender que quando o autor da lição vai lá para João, 1 João capítulo 5, versículo número 7, que nos diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Observe como o autor ele nos leva uma mensagem da Palavra de Deus. E ele diz assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Desde o princípio. E, inclusive, aqui ele diz aqui em João, capítulo 1, versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Olha só. Ele estava no princípio com Deus. Olha o que aqui diz o 17:5. João capítulo 17, versículo número 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que coisa maravilhosa. Então vocês estão vendo que o Verbo como pessoa distinta. Então, indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Que coisa maravilhosa. Não é isso, professor Diego? Exatamente. Incrível, né? E é maravilhoso, né? Como diria o salmista, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Grandiosa, né? Terceiro ponto, o Verbo é da mesma essência do Pai. Então, nós já vimos aqui os aspectos, né, de pré-existência de Cristo e que Jesus estava com o Pai. E agora vemos que são da mesma essência. É muito importante, queridos, nessas lições nós irmos fundamentando ainda mais a nossa fé e tendo a consciência, a clareza de que esses ensinos destroem muitas doutrinas heréticas acerca da deidade de Cristo. Como pode o Cordeiro de Deus que existia antes da fundação do mundo, que tinha glória com o Pai antes que o mundo existisse, não ser considerado um Deus por algumas seitas, por algumas doutrinas diabólicas? E nós podemos usar essas palavras com segurança, porque a Bíblia diz que todo aquele que nega que Cristo veio em carne, e quando
o João usa esse termo, ele está falando do ungido, e aí todas as promessas e profecias que cercam o ungido estão carregadas nesse termo. Fica clara a deidade de Cristo. Ora, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, a mesma essência do Pai. Isso destrói todas as doutrinas heréticas que tentam fazer de Cristo Jesus um mero profeta. Ele era Deus, ele é Deus, e desde a eternidade. Então, o Verbo era Deus, não dá para ser mais claro do que isso. No primeiro versículo de João, ele emprega aqui o termo que, durante todo o Novo Testamento, que foi escrito em grego, se usa para se referir ao Deus Pai, Theos. Theos. E o Verbo era Deus. É uma frase que não cabe interpretação. Não dá para ler e ter dúvidas acerca da natureza e da deidade de Cristo e da realidade que ele era, ele é da mesma essência do Pai. O comentarista da lição ainda diz que o Verbo é como o Pai, eterno e criador. Portanto, a expressão o Verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. E lá em Colossenses 1:15 nós vemos Jesus, né? E aí Paulo escreve, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. O segundo tópico da lição, nós acabamos de terminar o primeiro tópico, vamos entrar no nosso segundo tópico, tem como tema o Verbo como Criador. E o primeiro ponto é o agente da criação. Ele vai nos levar aqui, ele disse que o autor vai nos falar que a Bíblia declara que no princípio criou Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a parte A. A expressão, ele diz que criou, traduz a palavra hebraica para bara, o termo reservado à atividade criadora de Deus, que foi, o termo é usado para Deus, Deus que criou, certo? Ele também afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. E a doutrina de Deus como Criador possui fundamento tanto no Antigo Testamento, também que ele usa em Salmos 33, versículos 6, Isaías 45, versículo 12, quanto no Novo Testamento, lá em Atos 17, 24, tanto no Antigo como no Novo, declara a criação de Deus, que Deus criou. E nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Lá em João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus! Então, Jesus é Deus. Esse versículo enfatiza a divindade do Verbo. Ele começa, o Verbo se fez carne, então esse Verbo que se refere é Deus. Uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. E vamos ver exatamente lá em Colossenses, capítulo 1, o versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos abrir aqui no versículo. Colossenses. Vamos ver que está vendo se abre aqui o texto. Colossenses, capítulo 1, não é isso? Versículo 16, 1:16, que diz assim, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
seja elas trono ou dominações, ou principado, ou potestade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Que coisa maravilhosa! Foi Deus que criou tudo isso. E Colossenses exata muito bem, expressa muito bem dessa forma. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. É o agente ativo na criação do universo. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Que coisa maravilhosa! Olha só como a Bíblia, ela afirma categoricamente, ela expressa categoricamente que o agente da criação foi Deus, Jesus Cristo de Nazaré, né, Simão Diego? Exatamente. E no segundo ponto nós vamos ver outro aspecto que João revela também no prólogo inicial do livro de João, Cristo como a fonte de vida. E o segundo ponto é a fonte de vida. E aqui acho maravilhoso como o comentarista descreve esse aspecto. Veja, o apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Essa declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Então, o livro de João, e aí ele também faz menção, né, da epístola do mesmo autor, lá em 1 João, ele aponta para a realidade de que Cristo é o autor da vida, nele estava a vida. Os homens rejeitaram a Cristo, o autor da vida, e Pedro, no seu discurso, né, deixa muito claro, não era só um profeta, mais um profeta que Jerusalém estava matando, mas Pedro diz, vocês mataram o autor da vida. Então, esse é um aspecto fundamental aqui, revelado também na Epístola de João, né, no Evangelho e na sua carta em que ele escreve no capítulo 5 de sua primeira epístola, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a vida eterna que nós agora experimentaremos em Cristo Jesus é fruto do ministério de redenção que ele exerceu. João deixa muito claro. Então, é por isso que essas seitas não são meras abordagens discrepantes, né, doutrinárias, mas são perigosas porque João deixa claro, quem não tem o Filho como Filho de Deus, aquele que estava na criação e é o autor da vida, não pode ter vida eterna. E nós vemos isso mais uma vez em João 5:26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Jesus é Deus e também fonte de toda a vida. Glória a Deus. Esse segundo tópico é maravilhoso. A gente está vendo sobre o Verbo como Criador. Vimos o agente da criação. Jesus estava na criação. Vimos a fonte de vida agora com o professor Diego. E no terceiro ponto vamos ver sobre a luz dos homens. Jesus é a luz que veio ao mundo, em meio a um mundo pecaminoso, onde jaz o maligno. Jesus é a luz que nos alumia o caminho certo para a glória eterna. Ele diz que no texto bíblico assevera que, lá em João capítulo 1, versículo 4, a parte B, diz assim, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quer dizer, a vida era a luz dos homens. Cristo, que é a vida, ele também era a luz dos homens, a luz. E a luz resplandece aonde? Nas trevas, no qual habitava a humanidade, nas trevas perdidas. E as trevas não a compreenderam, os homens insanos não a compreenderam, os pecadores não a compreenderam. E o autor da lição nos diz que a
a metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas algumas, em Deus não há trevas nenhuma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como uma luz verdadeira. Olha o que é que diz aqui a luz verdadeira em João, capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. O homem vem ao mundo sem conhecer essa luz, precisando da luz, mas a luz é Cristo Jesus. Aqueles que o aceitam como o único e suficiente Salvador, encontram a luz para a sua vida. Então ali estava a luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e se revela ao pecador. A declaração que as trevas não prevalecerão contra ela, lá em João capítulo 1, versículo 5, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo, não pode vencer o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, de maneira nenhuma, certo? Diz aqui um pouquinho abaixo, nesse caso, expressa que se as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. A expressão mostra que as trevas não podem de maneira nenhuma vencer a luz que está em Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 12, que nos diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz. E só encontramos essa luz em Cristo Jesus, irmão. Exato. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição de hoje. O Verbo como revelação do Pai. Então, se nós vimos esses aspectos até aqui, nesse terceiro tópico, nós vamos falar sobre a encarnação. Paulo também fala sobre isso, né, do privilégio que tivemos de ter sido alcançados pela graça. E a graça, que é tão celebrada por ele na carta aos Romanos, queridos, chegou até nós por Cristo Jesus. Um dos versículos que vemos no prólogo de João é também um dos mais profundos de toda a carta, e nós não podemos passar por ele apressadamente. É o versículo 17 de 1 João, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pouquinho antes, no versículo 14, ele vai falar que o verbo habitou entre nós, e aqui usando, né, o termo grego eskenosen, que faz referência a armar uma tenda. Nós vemos alguns tradutores bíblicos, expositores, usarem o termo tabernaculou. O Senhor tabernaculou conosco. Então, para que nós tenhamos a visão clara de que Jesus veio numa missão de resgate, habitou entre nós, mas não deixou a sua natureza divina. E aí nós vemos esse termo, né, teológico da união hipostática das naturezas divina e humana de Cristo. E o significado, para que entendamos o que isso quer dizer, queridos, é que essas naturezas não causam uma interferência, né, que comprometa o caráter de cada uma delas. De forma que a natureza divina de Cristo não sofreu nenhuma mutação por causa da natureza humana, né? E nem a natureza humana de Cristo, né, com seu corpo físico, tinha em si algo divino ou diferente dos homens daquela época. É por isso que se fala que a união dessas naturezas é hipostática. E alguns explicam essa união dizendo que Jesus era 100% homem e também 100% Deus. Ele se autocontém, né? E é isso que explica o fato de Jesus ter habitado entre nós. Essa outra doutrina que fala da autocontenção
de Cristo e da sua glória como Deus. Glória a Deus. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema a plenitude da graça e da verdade. Olha só, João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser, veja só, lá em João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: a glória do Senhor, a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. A palavra aqui, glória, no grego, tochá, remete ao conceito de Shekinah, bem conhecida nossa, Shekinah, que é a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Lá no Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e o versículo 35, vai expressar muito bem esse momento da sua Shekinah no meio do povo. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O 35, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja só, a expressão Shekinah ali, a glória do Senhor cobria tudo, enchia todo o local. Ele diz assim: porém, enquanto a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. Lá em João capítulo 2, versículo 11, Jesus principou assim os seus sinais. E em Caná da Galileia se manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha só, no versículo também, no 17, capítulo 17, do 1 ao 5, também vai expressar muito bem essa glória de Deus, de Cristo Jesus, mostrando ao povo, aos que estavam ali. A frase cheia de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna em Cristo, nele mesmo, em Cristo Jesus. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. João 14, 6. Ele não apenas oferece a graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Glória a Deus. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Essa provisão que veio de Deus se manifestou a todos os homens, a todos que o aceitam como o único e suficiente Salvador. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas a salvação é para todos. Só tem uma condição: aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. É isso, irmão Diego? Exatamente. No terceiro ponto, nós vamos ver o revelador do Deus invisível. Então, essa noção, né, apresentada por João e também por Paulo, de que Cristo é a imagem do Deus invisível. E essa é uma doutrina importante, né? Porque aqui nós vemos que com Jesus que temos a revelação de Deus, né? E que vem gradualmente desde o Antigo Testamento, a revelação de que aqui nós podemos acessar, né? A imagem do Deus invisível. Em João 1,18, né, no fim do prólogo, né, do início do livro de João, nós vemos: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, isso também estabelece uma realidade doutrinária de que no Antigo Testamento quem estava na sarça ardente? O Filho. Quem estava diante do povo? O Filho. Quem estava no Sinai? Né? O Filho. Deus nunca se deixou ver por ninguém, né? Ele jamais foi visto por alguém.
Então, e aí nós vemos que Jesus é quem revela, né, o Senhor. E o anjo do Senhor, né, nós vemos muitos estudiosos concordar que por causa disso, o anjo do Senhor, que aparece em teofania, né, lá no Antigo Testamento, era o Filho se revelando. Em Daniel, nós vemos o episódio dos seus 3 amigos e o rei declarar que o quarto homem na fornalha tinha um aspecto do Filho dos deuses. Verdade. E essa é uma verdade doutrinária que João, né, deixa muito clara para nós. Cristo é a revelação do Deus Pai. Filipe pede que Jesus mostre o Pai. E isso Jesus esclarece para Filipe. Não era necessário. Quem o via estava vendo ao Pai. Então esse é um mistério com muita profundidade e que talvez, queridos, a gente só vai entender completamente na eternidade. Mas nós sabemos pelas Escrituras que Cristo Jesus é eterno e revelou a imagem, a expressa imagem do Deus vivo para nós. Ora a Deus, com isso chegamos à conclusão da lição. Essa conclusão é interessante demais, porque o Cristo que servimos é o Verbo eterno, o Deus de toda a eternidade, que criou todas as coisas e revelou plenamente ao Pai. Negar qualquer uma dessas verdades é distorcer o Evangelho. Por isso devemos adorá-lo, obedecê-lo e anunciar que em Jesus vemos o próprio Deus, o Deus que veio nos salvar, que veio nos libertar da maldição do pecado, veio nos libertar do mal. Ele trouxe o caminho eterno. Ele é a porta que conduz à salvação eterna. Ele é o único caminho. Sem Cristo, a humanidade não vai chegar a lugar nenhum. Caminha passos largos para o inferno. Mas com Cristo, sim, vamos encontrar a vida eterna juntamente com Ele em glória. Amém? Com isso concluímos essa lição tão maravilhosa. Já lhe convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.